O é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos FM. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Sicoob Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora 9 da manhã, 12 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, 12 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta, via internet no santosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta quinta-feira, 14 de setembro de 2023, edição de número 1723 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens na nossa live multicâmeras que está no ar, em facebook.com/Entre Linhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Programa desta quinta-feira de tempo encoberto, com vento, mar agitado. Hoje a gente vai falar sobre construção civil, né? Estamos recebendo de volta aqui no programa depois de um tempinho, né? Fazia um tempinho que o Silvio não aparecia por aqui, o Silvio Camargo, que é representante da União dos Construtores de Guarujá. Vai falar bastante do Guarujá, mas dá para dar umas pinceladas, né?
nas outras cidades aqui da nossa região. Tudo bem, Silvio? Obrigado pela presença, bom dia. Obrigado você, Alex. A gente fica feliz em poder informar, né? E o veículo melhor que tem de informação é a rádio, né? Quer dizer, então, bacana. E hoje a rádio se expandiu, né? Ela está em todas as redes e tudo, enfim, muito bacana. Como eu digo, está em todos os 4 cantos do planeta dizem os estudiosos, né, da física, as ondas do rádio elas se propagam como as da televisão, essas que você pega por antena, elas se propagam ad eternum, né? Estão falando que encontraram os extraterrestres agora lá, né? Viram lá os cadáveres dos ETs lá no México. Eles devem assistir a gente lá em outro quadrante, em outro sistema, né? A onda do rádio vai embora. O cara fica lá todo dia lá em Marte, Júpiter, assistindo aqui as nossas programações, né? Eles devem falar, nossa, esse pessoal é meio doido, né? Eles ficam discutindo por umas coisas, enfim. Mas é isso. Brincadeiras à parte, vamos aqui à nossa prestação de serviço, porque eu disse que o tempo está agitado, né? E aí as pessoas têm que ir e vir. Sempre que o clima muda, a mobilidade urbana sofre um pouquinho, né? Então vamos começar com a situação das travessias litorâneas. Informação oficial do Departamento Hidroviário: Santos Guarujá neste momento tem 7 embarcações operando. Tempo de espera é de 20 minutos do lado de Santos, 40 minutos do lado de Guarujá. Santos Vicente de Carvalho, 3 embarcações operando, por isso que está rápido, 12 minutos de espera. Bertioga Guarujá, outra travessia importante aqui da nossa região, com 2 embarcações fazendo a travessia, o tempo de espera é de 20 minutos. Informação também do sistema Anchieta Imigrantes. Está aqui o boletim das 9 da Ecovias. Anchieta, no sentido litoral, tem lentidão do quilômetro 59,5 ao 61 devido a obras. Na mesma Anchieta, no sentido São Paulo, tráfego lento do 13 ao 10 e do 20 ao 17 pelo alto fluxo de veículos. Enquanto na rodovia dos Imigrantes, sentido capital, a lentidão é do 17 ao 14 também em razão do grande movimento. Por lá, tempo bom. Boa visibilidade para o motorista que tem a operação normal 5x5 à disposição. A descida é realizada pela pista sul da Anchieta e sul da Imigrantes, subida da serra pelas pistas norte das 2 rodovias. Às 9h16, vamos colocar aqui de novo a nossa imagem panorâmica do 31º andar do Praia Mar Corporate no bairro da Aparecida em Santos para a previsão do tempo. Hoje deve ser o dia mais carrancudo da semana, segundo o meu aplicativo. Tem 89% de chance de chover em algum momento do dia, com máxima de 23, que é a temperatura do momento, mínima de 18. Amanhã, o sol deve aparecer entre nuvens, a temperatura vai cair um pouco mais, vai a máxima de 20, só que a possibilidade de chuva vai a 31%. E aí depois, no sábado, no domingo, na segunda e na terça, o sol deve prevalecer, inclusive com aumento de temperatura. Isso que é duro, né? Sexta-feira com 20 de máxima, aí chega no domingo 27 de máxima, segunda-feira 28 de máxima. Haja saúde para aguentar tanta mudança climática, tá certo? Este foi o nosso giro de abertura, que, para não se estender muito, vai informar ainda que hoje à noite, no Play Center antigamente tinha noites de terror, né? Hoje tem noites de terror com o Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro, né? Aquela tensão, aquela preocupação, se não ganhar, né? O Santos precisa urgentemente da vitória para, quem sabe, continuar brigando contra o rebaixamento, né? Sair do Z4, especialmente porque o Bahia, nesta rodada, tem um confronto direto com o Curitiba, que é outro que luta para escapar lá no Paraná. Então, a Vila Belmiro estará lotada, a torcida vai empurrar o time, tem reforços no banco de reserva, né? O Maxi Silveira, uruguaio, o Morelos, o colombiano que estava no Rangers da Escócia, estarão no banco. Então, 7 da noite, Vila Belmiro, e se você tiver muita disposição, sai de um jogo e vai para o outro, porque às 9 em Uricumurça tem Sereias da Vila contra Pindamonhangaba. Pinda, cumprimento de tabela, 9 da noite. Então, se não tiver nada para fazer amanhã, acordar cedo e tal, se tiver disposição, o Santos ganhar um jogo, você até ficar mais empolgado para ir no outro, né? Tem 2 jogos, portanto, em sequência ali no pedaço. Vila Belmiro às 7, Uricumurça às 9 da noite, tá certo? Vou dividir a tela aqui para eu começar o bate-papo com o Silvio. O xará dele tomou posse ontem no Ministério de Portos e Aeroportos, né?
Aí o deputado Paulo Alexandre Barbosa, o Márcio França já fizeram questão de tirar uma foto com ele e tal, conversar com o presidente, e aí já tem uma manchete na tribuna de hoje dizendo que não vai ter privatização do porto, né? Enfim, mas privatização ou não, a minha grande preocupação é o danado do túnel, né? Porque eu estava comentando com o Silvio aqui que essa madrugada, por conta da movimentação do mar, eh, chegou a ter, não sei se chegou a ter paralisação das travessias, mas caiu o container, né? O container caiu do navio no mar aí. E é sempre um problema, né? Quando o tempo muda, o mar fica mexido, a possibilidade de ir e vir das pessoas fica mais limitada, né? O povo, eu sou daqueles eternos otimistas, viu, Silvio? Eu acho que esse túnel agora vai, 100 anos depois. Ou você está pessimista com o túnel, Silvio? Não, eu até tive pessimista quando fizeram a mudança no ministério, né? Então a gente fala, bom, eles estão brincando para não fazer o túnel, né? Mas a gente, que nem você falou, otimismo. Eu também sou um eterno otimista. Né? Vamos ver. Agora, o mesmo partido do governador talvez tenha uma intermediação mais leve, né? Agora, o objetivo nosso é que saia o túnel e melhore a região como um todo. Você já tem um estudo de impacto assim? Eu sei que é longe, né? Até o túnel ficar pronto e tal, mas para a construção civil do Guarujá, vocês têm ideia? Porque vai ficar muito mais fácil para quem trabalha em Santos e morar no Guarujá, a mesma lógica que tem de quem vai da Praia Grande para São Paulo e tal, até para cá mesmo, para Santos. Você já tem uma ideia de quanto isso poderia potencializar a construção civil no Guarujá, esse túnel, Silvio? Muito, muito. Por quê? Porque o Guarujá é uma ilha como Santos, só que Santos é a maior ocupação vertical que tem no Brasil, né? E não sei se em relação ao mundo também, não sei se... Veja, porque a proposta nacional de verticalização é muito grande, né, das cidades, diferentemente da Europa, que não é tão verticalizada, os Estados Unidos, em alguns centros como Nova York, Los Angeles, Você tem muitos bairros lá que são só casas só mesmo, né? isso, Tem a jeito. proposta americana é diferente da proposta europeia, né? A mobilidade urbana americana ela exige automóvel, até mesmo para a ocupação urbana. Isso hoje, nos tempos de hoje, já está mudando muito, porque eles não têm como mudar a não ser se fizer verticalização nos bairros residenciais, diferentemente daqui da Baixada. O Guarujá está sofrendo agora uma mudança, e isso vai ajudar bastante com o túnel, que é o plano diretor. Sim, um processo de Isso. potencializar a verticalização, Isso, né? isso. Então está se discutindo muito isso. Eu participei de algumas audiências, mas infelizmente o pessoal não focou tanto na verticalização, e sim na proteção dos loteamentos organizados. Porque a lei era para abrir, é meio complicado isso, isso demora um programa inteiro para explicar, né? Mas enfim, mas o Guarujá está preparado mesmo para a verticalização, e ele tem aí no potencial da Enseada, que são 6 quilômetros de praia e de construção primeira e segunda quadra da praia, e o Jardim Virgínia entrando como verticalização, que antes não era só residência. Vai mudar agora, porque ele está degradado um pouco, então a prefeitura agiu para que essa mudança e a verticalização... Porque com a construção civil agindo ali, o entorno todo acaba Melhorar valorizando, isso, você tem isso. chegada de prestação de serviço, comércio e tal, né? E o pessoal se preocupa muito com a mobilidade urbana. Isso que o pessoal às vezes não entende. Se você verticalizar e criar comércio como fachadas ativas, o comércio local, a pessoa não se desloca. Ela fica no Fica local. no bairro. Fica no bairro, né? Quer dizer, então essa é uma das partes do planejamento do Guarujá. Hoje, qual é o limite de laje para construir no Guarujá? 20 andares, 19 a 20. 20 andares, Aqui em Santos, durante muito tempo, foi só 9, né? Mas já mudou faz tempo, já muito, faz muito, acho que uns 20 anos, né, Silvio? Por aí, né? A proposta no Guarujá é um pouco diferente. Se você verticalizar, você vai ter que deixar muito recuo, que isso é bom. Ventilação, e não fica aqueles prédios um colado no outro, né? Santos já não tem tanto espaço assim, então ele é verticalizado, mas ele é mais colado um pouco, bem parecido com o centro do Gonzaga, enfim, os prédios ficam mais colados. O planejamento da Enseada é um pouco diferente, ele vai ser bem, bem amplo. Né? Essa discussão do plano diretor prevê esse aumento de 20 andares para mais? Tem. Na realidade, dependendo da outorga onerosa, que é o potencial que você pode comprar da prefeitura,
e tem esse recurso, vão em duas situações, vão para infraestrutura 50%, 50% para habitação com finalidade social. Então é bem inteligente a outorga que vai ser aplicada no Guarujá. Então você pode, desde que você não sombreie a praia. Sim. Tá? Não aconteceu o que está acontecendo em Florianópolis, né? Aí eles tiveram que alongar a praia, né? Enfim, é uma preocupação do Jardim Acapulco. Não o Jardim Acapulco, porque ele é um loteamento organizado, mas a Praia de Pernambuco tem o loteamento da Praia de Pernambuco. E eles tinham essa preocupação. Mas também está começando a deteriorar também. Só que o que existe lá, para a ocupação que eles questionam muito, é a praia. A Praia de Pernambuco é uma praia pequena e curta. Talvez lá tenha que fazer como fez no Balneário Camboriú, alargar uns quadros. Já deveriam ter feito isso, fazer o estudo de impacto ambiental, tudo, no caso da maré e os seus reflexos, mas alongar a faixa de areia, aí ficaria excelente ali se eles alongarem. Essa situação do plano diretor está em que pé, ô Silvio, lá no Guarujá? Está em discussão? Não, já fizeram todos as audiências públicas, que foram 4 ou 5, não me recordo se é 4 ou 5, mas 4 com certeza foram. E agora vai para a Câmara. Então, houve reivindicação, a Prefeitura está revendo algumas coisas para pontuar essas reivindicações, se é possível atender, que provavelmente ela deve atender em muitas coisas. A própria Construção Civil fez algumas reivindicações também, que achou alguns exageros, tal, enfim. E eu acho que a Prefeitura está assimilando muito bem, e lá tem uma área de planejamento muito forte, o Guarujá, hoje. Você sabe que uma das coisas que mais se comenta aqui em Santos é o fato de ter cada vez menos lugar para construir, né? Aí fica uma caça, né? Deve ter até uns headhunters que ficam olhando aquelas casinhas antigas e tal, uma coladinha na outra, para ver se dá para... Tem umas que até é uma pena, né? Que são obras arquitetônicas muito bonitas, né? Mas, enfim, para ver se dá para sair um empreendimento ali e tal. O Guarujá hoje ele tem mais espaço, imagino que sim, se for comparado a Santos, ou em comparação à Praia Grande, tem muito espaço para construir no Guarujá? Maior do que qualquer cidade, embora seja uma ilha reduzida, mas o Guarujá foi poupado muito tempo, né, nesses anos todos, porque a regra do plano diretor não permitia que se construísse próximo da praia. Então ela ocupou a distância da praia com prédios menores. Aí já houve uma mudança de lei, mas são mais distantes um pouco, né? Dá para fazer um estádio para o Santos lá, não? Não, já tem um estádio lá bem arrumado que a gente podia me dar uma então, melhorada. Era uma boa ideia. Eu dei esse gancho aí, porque eu ia colocar você numa sinuca de bico. Você viu que eu falei agora há pouco do jogo das sereias em Uricumor. Você viu, a Portuguesa Santista tem jogado direto em Uricumor. Você vai jogar domingo, inclusive, contra o Noroeste. Eu não sei se estiver chovendo como é que vai estar a condição do gramado, mas lá no meu canal do YouTube que eu falo do Santos, eu já disse mais de uma vez, é uma pena que aquele estádio no Guarujá que foi feito para a Copa de 2014, que recebeu a Bósnia, tá abandonado, esteja daquela forma, porque, por exemplo, podia ter uma ideia, um casamento da Prefeitura do Guarujá, ou de quem, o estádio da Prefeitura, né, o Antônio Fernandes, falar com o Santos para ser esse estádio, deixar ele em condições para que ele fosse a sede das sereias. Até o slogan, as sereias na pérola do Atlântico, sabe? Ia ser um negócio espetacular, ia ter um estádio para elas jogarem, ia trazer público, né, do Guarujá. Claro que se voltasse a DG as atividades, obviamente, poderia utilizar aquele local. Mas ter uma sede para elas, não que eventualmente não pudesse jogar na Vila, mas principalmente agora que se discute o tal do empreendimento da W Torre aqui, já vai ser um Deus nos acuda para arrumar lugar para o Santos jogar, que vai ser em São Paulo, vai ser no Pacaembu, quando estiver pronto, ou até na Arena Barueri, enfim. Mas vai fazer como com as sereias? Vão colocá-las em Santo André? Porque elas têm jogado lá. Não faz mais sentido elas jogarem no Guarujá do que em Santo André? Eu acho. É uma questão de entendimento. Era bom para todo mundo, bom para o Santos, bom para você ter uma marca relacionada, né, de Guarujá com o Santos. A cidade a ganhar movimentação, só que tá lá aquele negócio, uma hora falava que era rampa, outra hora falava que era para-raio e não sai aquilo do... Você sabe que você deu uma boa ideia, brincando um pouco. Não, mas eu falei sério, é uma brincadeira séria. Então, mas agora eu vou falar assim, não, por isso, brincando um pouco, eu vou migrar, convidar a W Torre lá para o Guarujá,
Aí, ó. para fazer uma filial do Allianz Parque aqui na Baixada, para que o Santos consiga usar como avião, que já deixamos, que a Leila já deixou à disposição para outros times utilizarem o avião dela, quer dizer, o avião do pessoal. Ela quer alugar, né? Então, aí Alugar quem avião, sabe a W Torre não se interessa em fazer um espetáculo desse lá, não seria uma má ideia. Então, também. mas o problema, você vê que a W Torre é a mesma ideia que muita gente fala assim, pô, por que a W Torre não faz um estádio para o Santos em São Paulo? Porque lá ela já tem um local, que é o próprio estádio do Palmeiras. Para a empresa não faz sentido você ter dois estádios na mesma cidade. O planejamento deles aqui para Santos é uma realização de 10 shows por ano em Santos. 6 concentrados no período do movimento turístico mais forte, dezembro, janeiro e fevereiro. Aí vão ter outros 4 aí perdidos. Para eles não teria lá grandes vantagens em ter uma outra área. Mas precisa ver o que acontece, porque não adianta chegar alguém para reformar e construir lá se tiver algum empecilho, né? Mas a ideia... Agora, você que é um cara importante no Guarujá, leve a minha ideia, por favor. Eu não ganho nada com isso, quero nada, eu só acho que é bacana, só acho que é legal para todo mundo. Para a região. Para a região, para o Santos, para Guarujá. Sem Né? dúvida. Praia Grande, a Portuguesa Santista podia ter ido para Praia Grande, ela ia ter a chance de ser o time da cidade lá, não quis, né? Guarujá tem um time que está parado, como São Vicente tem um time que está parado, mas imagina, as sereias na pérola do Atlântico ia ser maravilhoso. Sem dúvida. Eu acho. A ideia é boa. Vou tentar levar lá para o prefeito para ver se ele se anima a fazer essa... Agora, talvez ele tenha que esperar um pouquinho, porque vai ter eleição no Santos, né? E aí vai ter um próximo presidente, quem sabe Mas eles vão ter que dar uma solução, e a solução seria boa. Até mesmo porque a maior torcida do Santos está em Santos, né? Quer dizer, então, não precisaria subir a serra, ficar aqui por baixo, né? Pois é, e pro pessoal ali, eu me lembro que quando teve amistoso, acho que a Bósnia, na preparação para a Copa, fez um amistoso com o Sub-20 do Santos. Pô, lotou lá o Antônio Fernandes. Eu não sei nem qual é a capacidade, deve ter o quê? Ficou bonito o estádio, estava fizeram uma arrumada. Com cadeirinha e tal, com cadeira. Acho que deu 5 mil lugares, não sei se tudo isso, mas enfim. Mas dava para fazer. Eu lembro de uma época que falaram que o Grupo Pão de Açúcar ia investir ali, trazer o PAEC, que era aquele time deles, pro Guarujá, mas depois a coisa não caminhou, enfim. Acomodou. Infelizmente. Ô Silvia, depois a gente vai entrar aqui no assunto construção civil em geral, né? Desses números importantes de começo de ano, mas assim, hoje você entende que Guarujá, passando por esse processo e depois potencializando o setor, ele vai ter que olhar também para... Você falou um negócio importante. Você faz um empreendimento, você cria uma demanda no entorno, já vem comércio e tal, mas você tem que ter toda uma questão urbana para receber, né? Isso. Por exemplo, você tem uma casa que tem um carro na garagem, 3 anos depois tem um prédio com 40 carros lá, você vai ter um impacto no trânsito, claro, na água, no esgoto, no abastecimento de energia elétrica e tal. Isso está sendo discutido em paralelo de trazer o empreendimento, mas dar aquela estrutura toda urbana que precisa? Sim, principalmente no esgoto, né? Quer dizer, o fornecimento de água já poderiam ter resolvido, né? É que a Sabesp fica aquela luta de não querer gastar e sempre fazer sobrar para dar muito dividendos para os sócios que estão na Bolsa de Valores, né? Então, vou privatizar a Sabesp. Beleza, não sei como eles vão privatizar a Sabesp, né? Mas a gente torce para o melhor e o melhor serviço para a população. Mas já poderiam ter resolvido o problema de água no Guarujá e faltou... E aquele projeto lá da caixa d'água, da pedreira? Piscinão lá numa pedreira, aquilo lá está em que pé? É uma das reservas que eles estão fazendo, né? Que eu acho que é bom ter a reserva de água também. Mas ali tem o rio que vem de Mogi e daquela região onde que abastece a própria energia. Tatinga, né? Tatinga teria água, é vontade política de fazer esse trabalho e o investimento. A Sabesp ganhou muito dinheiro aqui na Baixada Santista e fez muito pouco investimento como deveria, tá? Então agora com o Marco ela vai ter que fazer. Então ou privatizando, e aí eu acho que essa engenharia financeira que vão fazer
Eu estou só esperando na expectativa, mas a gente torce para que dê certo ou uma situação ou outra situação da Sabesp. Ou a Sabesp ficando Sabesp, agindo e investindo mais, né, distribuindo menos dividendos, né, e a maioria dos dividendos não fica no Brasil, porque está na Bolsa de Valores de Nova York, quer dizer, enfim. Mas é uma conversa longa essa também na parte de Ela saneamento. está no meio do caminho, ela não é 100% estatal e não é 100% privada, né? Ela Fica tem um jogo de quase- interesses aí. é isso aí, é isso aí. Outro dia. Mas é uma empresa boa, viu? A Sabesp é a melhor empresa que tem no estado de São Paulo. Ela é super lucrativa. Então, é a melhor empresa que o governo do estado tem em resultado financeiro. Então, às vezes, a gente tem que estar atento. Por que quer tirar essa... Privatizar. né? Então, a gente tem que entender qual a proposta do governador. O governador, ele tem Ele uma chamou visão que essa talvez reunião. eu não tenha enxergado. Essa reunião com os prefeitos, que todos os prefeitos, quando subiram a serra, foi na segunda-feira, fizeram vídeos no Instagram, estamos indo lá conversar com o governador e tal, falar de segurança pública, mas diz que o governador já está montando grupinhos, né? Até o Rafael Mota falou isso ontem aqui, né? De prefeitos para explicar, a secretária de Meio Ambiente está engajada nisso aí também, né? Explicar o porquê da privatização da Sabesp, o porquê que seria importante e tal. Agora, é o que o Silvio está falando, não tem o menor sentido uma empresa que tem esse histórico, que tem esse rendimento, deixar no verão áreas de Guarujá, de Praia Grande, sem água, né? Não faz o menor sentido um negócio desse. Já era, e não é uma coisa que aconteceu esporadicamente, não, todo ano acontece. E né? durante o ano também Pô, acontece. como é que você quer fazer desenvolvimento da construção civil, trazer turista, o cara chega na cidade, não consegue tomar banho, ele vai embora, não volta mais. Né? Isso aí deprecia todo o trabalho que é feito aqui na região. Sem Enfim, dúvida. precisa ter uma solução para esse tipo de coisa, ainda mais que, pô, tem N maneiras, né, Silvio? Você sabe bem de ter captação desse recurso, né, de tratamento. Cara, sinceramente, é bem difícil E entender você por falou que uma que coisa acontece. importante agora, que ele chamou os prefeitos. Por isso que eu não vejo como privatizar, porque a Sabesp, na realidade, ela não tem nada. Ela tem os contratos com todas as prefeituras. Ela só faz o gerenciamento de água e esgoto. Tanto é que tem cidade do interior que tem aquelas companhias municipais de água e tal. Por né? exemplo, se Santos resolver romper com o contrato da Sabesp e fazer a administração da água, ele pode fazer, tá certo? Guarujá chegou a ameaçar isso no. Não, e conseguiria fazer se quisesse, olha, seria um negócio interessante até para entrar na concorrência, porque é um negócio lucrativo. É um negócio lucrativo. Quer dizer, então, seria possível. Por isso que eu vejo, como que você vai fazer uma privatização se o contrato não é teu? Você tem um contrato, fala assim, ó, não, você está mudando de empresa, eu não quero mais. Eu vou romper o nosso contrato. Eu tinha um contrato com a Sabesp e agora você está pondo outros acionistas, não sei qual que é a proposta. Aliás, o pessoal da Sabesp tá bom para pavimentar a rua, né? Outro dia, já faz um tempinho, teve um buraco lá no túnel no Guarujá, na Vila Zilda, né? Isso. Nossa, foi um Deus nos acuda. Aqui em Santos tem os períodos em que o buraco da Rua Goiás aparece. Ele falou, oi, sou eu, voltei, o buraco da Rua Goiás. E o outro é ali na Bernardino de Campos com a Francisco Glicério. Ah, o buraco voltou. Ficou Provavelmente vazamentos. meses ali. Coitado dos moradores, tem comércio ali, aquilo fechado. E fora o ônibus que vem pelo Canal 2 para ir para o centro, tem que fazer aquele balão lá, né, e voltar. Um transtorno entrando pela Marechal, um transtorno danado. Aí, meses depois, finalmente, né? Porra, já tá quebrado de novo. Já teve um buraco lá, já estão os caras lá passando, quebrando. A Sabesp hoje na Baixada não tem um topógrafo. É possível. Como é que você vai fazer rede sem topógrafo? Tanto de esgoto como de água. Não existe isso. Porque não está podendo contratar por causa dessa situação. Mas, pô, não é possível. Existe a ata que você pode fazer as contratações. Isso é uma necessidade. Tanto que ela está tentando jogar o serviço, nós que somos da construção civil, para nós. E se você está desavisado, você vai pedir para falar, não, tem que aumentar a rede, você tem que executar a obra. Como tem que executar? E aí o empresário,
que está achando que estava tudo certo, porque ele faz um planejamento junto com a Sabesp, junto com a prefeitura. Você falou da infraestrutura, tudo é planejado. Uma obra não fica pronto em 10 dias. Uma obra demora 40 meses, 36 meses. Quer dizer, eles têm 36 meses para resolver a parte da infraestrutura, tanto prefeitura como a Sabesp. Isso tem muita construtora que vai além do que é necessário, né? Acaba dando uma força ali naquela parte de... Não, eles estão pedindo para a gente fazer a rede, só que não é uma obrigação nossa. Então, mas eu estou dizendo que tem algumas que até para não prejudicar o empreendimento acabam fazendo, né? Não, então por que isso? Por exemplo, eu tenho um caso concreto. Eu tenho um colega aqui, amigo meu, que é da construção, ele teve esse problema, eu na minha obra, alertamente, eu já entrei pedindo a ligação, antes do tempo. Ah, não tem condição, você tem que aumentar a rede. Eu falei, não, negativo, porque eles pegam você já no desespero. Ou você faz, porque senão você não entrega o prédio. É. Então, se você fizer um planejamento sabendo das informações, por isso que é importante a cadeia de informação, porque a gente acaba não sendo prejudicado, né? Quem estiver mais atento. Enfim, é isso aí. Pensa que é fácil, né? Não, Não. os caras acham que é só fazer, que é Lego, que você põe os tijolinhos lá, o negócio é complexo. Tem que vender, E hoje, tem que acertar o produto. E hoje em dia, você tem novas tecnologias que facilitam, né? Mas você tem que ter todo um cuidado, toda uma atenção com o material, com profissionais que você traz para o teu empreendimento. Hoje, e como tem muita gente, vira e mexe, a gente vê isso, né? Eu sei que o Silvio deve ter escutado essas histórias de algumas construtoras de São Paulo que chegam aqui, né, e não conhecem a realidade e tal. E às vezes dá ruim no empreendimento, o cara comprou, aí foi ver, a empresa faliu depois e não sei o que. Você tem que conhecer direitinho. Aqui na Baixada tem construtores que são de primeira linha, né? Chega de São Paulo e tal, tem que tomar muito cuidado com algumas coisas. Não é porque é de São Paulo que também... Não. Não estou dizendo que sejam ruins. Não, tem muitos que são ótimos são bons também. empreendedores. Mas só que, tem alguns, principalmente a cidade de Santos, ela tem algumas características e o empresário santista ele é muito bem fechado com isso, né? Mas vem capital forte, consegue comprar, ao contrário, ele especula e o terreno que valia 10 foi para 20. E o pessoal fala, como que ele vai conseguir ganhar no negócio se ele dobrou o preço do terreno, que tem um peso significativo, depende da região, às vezes 50% do todo. Você pega uma Faria Lima que o terreno é mais caro do que a própria obra. Quer dizer, então, os pesos são totalmente diferentes. E os caras vêm aqui com a mesma pensamento. E não é esse o mercado, né? Você tem um preço final que não adianta você querer aumentar, porque você não tem um mercado que consegue pagar isso, né? Você tem uma média a respeitar. É mercado, por isso que a gente fala, é mercado. Você exagera de um lado, você vai pagar. Por isso que você falou, tem pessoal, é lógico, exagerou de um lado, comprou achando que era uma loucura e errou. E errou. Aí o sonho do comprador vira pesadelo. 9h41, vamos para o intervalo rapidinho, vamos beber uma aguinha, já voltamos aqui com esse nosso bate-papo sobre construção civil com o Silvio Camargo. Voltamos em 2 minutos, até já. Santos FM. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia.
O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicoobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos FM. Voltamos aqui, estamos num bate-papo animado. No intervalo. No intervalo é sempre animado, né, Silvio? A gente sempre troca umas ideias aqui também. Algumas a gente pode revelar, outras nem tanto. Mas esse nosso bate-papo foi leve, nada que não pudesse ser revelado. Estávamos falando aqui sobre a disposição que as pessoas têm de tanta informação, né? É tão fácil hoje em dia você ter informação correta sobre as coisas, mas tem gente que se complica, né? E aí a gente acaba, de alguma forma, mantendo algumas prestações de serviço que são importantes. Ô Silvio, vamos lá, tem aqui um dado que foi enviado até pelo Lucas Campos, que está ali sentadinho no cantinho, fazendo vídeos e tal, né? Para um documentário que ele está produzindo a seu respeito. Depois você pergunta para ele se é verdade. Está fazendo uns vídeos aí. Construção civil tem ascensão notável na Baixada Santista. Nestes primeiros 7 meses de 2023, região testemunhou um incremento substancial no emprego, com a criação de 980 novas posições no setor, o que ocorreu em consonância com a tendência nacional, onde a construção civil gerou um total de 194.471 vagas. A gente estava falando da pandemia aqui, inclusive. Durante a pandemia, continuou pessoal nas obras, né, trabalhando e tal. Não parou a construção civil. Não parou, né? E esse dado importante aqui de começo não, né, de primeiro semestre, comecinho de segundo semestre, enfim, dessa quantidade de oportunidades sendo criadas. Esse é um setor que não tem jeito, né? Está sempre em expansão. Aliás, vou te falar um negócio. Tem aqui perto um negócio que eu nunca tinha visto em Santos. Uma obra, um prédio, uma construção certamente mais antiga, um prédio de 6 andares. É difícil você ver prédio de 6 andares. Você vê de 3, você vê de 9, mas de 6 é difícil. Os caras estão demolindo na marreta, porque tem um prédio do lado. Não dá para você implodir, né? Que nem você vê nos filmes, né? Aquela coisa, o cara bota dinamite, bota o prédio abaixo, e até por uma questão de segurança. Então tem lá uma equipe inteira, né? O prédio está todo protegido e tal. Os caras na marreta demolindo, porque tem um terreno vazio do lado, e certamente comprou aquele. Você percebe até, porque é possível, que a sala era muito grande, tinha uma janela assim enorme, ou seja, era aqueles empreendimentos concebidos com cômodos muito maiores do que são produzidos hoje, né? Dá até para imaginar que onde naquele prédio tinha um apartamento, certamente no novo vai ter 2. Então estão lá os caras. Então tem posição profissional, tem a oportunidade profissional até para quem tem que quebrar, demolir. Isso acontece muito com casa, né? Tem equipes de demolição que vão lá e depois, obviamente, vai ter a limpeza do terreno e a construção do novo empreendimento, né? Então, eu até brinco que lá perto de casa tem tanta obra que tem alguém lá que está construindo uma pirâmide do Egito, porque tem sempre uma serra, uma furadeira, uma batição. Eu falo, não é possível, né? O que falta construir aqui perto? Ou seja, gera muito emprego, né, Silvio? Gera. Não só o direto, como os indiretos também, né? Sim, fornecedores e tal. Armários, decoração, tapeçaria, enfim. Ele é constante. Box, enfim, tem fechamento de sacada. Então, ele permanente e depois tem a manutenção também. Sim.
porque vai estragando, vai conservando e você contém. Então, aquele que monta, ele continua fazendo o trabalho de assistência técnica, né? Esse dado, ele era um dado que vocês imaginavam estar dentro de uma normalidade ou ficou um pouquinho acima essa geração de emprego Então, a desse ano? pandemia deu um resultado muito bom de vendas. E depois você deu uma equilibrada de mercado, e agora, se não houver uma política de financiamento, pode ocasionar uma queda, porque a construção civil ela não para. É uma máquina que o construtor às vezes constrói parte com recurso próprio, né? O correto não seria isso. O correto seria ter uma política de financiamento para habitação. Sempre, né? Tanto recurso para produção como recurso para a venda. E você não disponibilizar o seu capital para ver. Você paga uma prestação e você mora na tua, e você usa o seu capital para você rentabilizar ele em alguma aplicação, em algum retorno maior. Isso seria o ideal. Só que o Brasil começou com uma política de habitação, mas ele não tem a política financeira de habitação, ela é muito variável. Agora nós temos, os juros subiram, quer dizer, está muito difícil para o comprador final pagar 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês. Nesse custo é um custo elevado, mais correção, enfim, às vezes vai dar 12%, 13%. Os juros ideal seria na faixa de 5%, 6% ao ano no máximo, né? Esse seria o equilíbrio. Agora, tendo alguma proteção da inflação anualmente que atualiza o saldo para que também não tenha perda e o sistema financeiro também tem que sobreviver, né? Não tem como não, né? E Tem que ligar para o Haddad, Silvio? Pois é, a política... Tem que falar com quem para resolver isso? Então, isso na realidade seria resolvido não só com o executivo, o legislativo tinha que fazer as leis e fazer uma programação e um planejamento. Então, se a cada governo começa a mudar, aumentou, eu acho que esse governo atual não foi muito atento a controlar custos. Não controlando o custo, isso vai gerar imposto. Porque alguém tem que pagar a conta. E normalmente quem paga é a população que acaba pagando a conta e o fornecedor, a indústria, ela acaba repassando tudo. Vai aumentar 10%, vai aumentar 20%, eu vou aumentar no meu produto os 20%. Quem vai pagar é o consumidor. Então isso cai o consumo também, a pessoa diminui o consumo. Isso é crise. Então, nós estávamos equilibrados até, né? Na parte de finanças do país, os números ainda indicaram bons números. Agora, nós estamos torcendo porque esse governo tenha consciência, mas não está nos parecendo muito, não. Ô, Silvio, deixa eu falar um negócio que você falou que é importante, e até acabei conectando os fatos aqui. Nós tivemos no fim de semana uma situação trágica em Guarujá, que foi a morte daquele bilionário Isso. Binho, né? Era o nome dele. Isso. Ele era do Banco BIC. Isso. Né? Ele estava em Iporanga, né? Ele tinha uma casa lá. Estava em São Pedro. São Pedro. E a história da manutenção do aquecimento. Era uma casa, tá certo? E aí foram geradas várias reportagens em razão disso de manutenção. Esse negócio que você falou da manutenção é importante. De aquecimento, de exaustor, né? E tem muito prédio hoje, né? Muita construção nova que já vem. Você tem aqueles prédios que você tem várias... Você olha assim, na fachada tem aquele monte de chaminézinha, né? Do lado e tal, que é a exaustão desses sistemas. Quando você fala de geração de emprego, de tecnologia, de possibilidade, isso é um negócio que as pessoas têm que ficar muito atentas, né? Porque eu sei de caso, por exemplo, que quando iniciou esse processo de aquecimento dentro dos prédios e tal, de você ter a água aquecida na torneira e tal, chegou a ter acidente, gente que morreu e tal, porque tomou choque porque a instalação tinha sido mal feita. Hoje, os prédios que detêm essas tecnologias, eles já saem com isso pronto, com uma certificação, mas é sempre importante isso que você falou, avisar as pessoas, porque nessas matérias, a gente lá na TV fez uma, que o sujeito tinha um aquecedor na casa dele, o técnico foi lá dar uma olhada, porque tinha parado de funcionar e tal, e o aparelho, acho que quase que praticamente explodiu na frente do idoso, né, e tal. Ele falou, olha, nunca ninguém me falou que precisava fazer manutenção. Eu falei, bom, também até aí, né, tudo na vida precisa de alguma manutenção. Eu falei, o aparelho estava condenado,
né? As pessoas chegam num ponto em que... E no prédio, evidentemente, se começa a acontecer alguma coisa diferente, o próprio síndico, a própria administradora chama atenção para isso. Mas é isso que você falou, é muito importante, de ter a manutenção correta, ainda mais em edifício, que é uma coletividade. Se você não tomar cuidado com o seu, você vai prejudicar quem está em cima, quem está embaixo, quem está do lado, né? Acidente. E nesses aspectos eu acredito que até já na planta, já no projeto, já saia tudo com um quesito de segurança muito mais evidenciado, né? A gente tem um manual do proprietário que a gente entrega, né? De manutenção, de tudo. Até mesmo o pessoal que às vezes não dá manutenção no próprio banheiro. Então os rejuntos ficam condenados e acaba produzindo Começa a vazamento. infiltrar. Né, infiltração no apartamento de baixo. Então, hoje é tudo normatizado, né? Tem normas, você tem toda uma posição técnica. E as construtoras estão avançando bastante. Você é tudo digitalizado, manual, manutenção das coisas, você também coloca dos aparelhos, enfim, né? A instalação tem que tomar bastante cuidado, porque você, como você falou, tem mão de obra qualificada e mão de obra não qualificada. Então, tem proprietário que é atento a isso, tem proprietário que não é atento a nada, não faz manutenção de nada, né? Quer dizer, então, tem que realmente ter... Isso estatisticamente não é tão grande assim, mas tem alguns problemas, sim. Inclusive, foi engraçado que na terça-feira, né, eu tive lá na Associação Paulista de Medicina, no evento do Cicobi, sobre empreendedorismo voltado aí para empreendedores, né, sobre o uso da inteligência artificial para os empreendedores. E aí o César Ossamo, que já esteve aqui com a gente no programa, mandou um áudio para a gente na segunda-feira aqui, né? Ele deu um exemplo, ele foi o palestrante pelo Sebrae, que foi uma parceria do Sebrae com o Cicobi. Ele deu um exemplo de algo que aconteceu na casa dele. Ele estava com um vazamento no apartamento, chamou um cidadão lá, o cidadão falou, vou precisar de 2 dias para quebrar isso aqui tudo. Aí ele falou, caramba, 2 dias, deixa eu ouvir um outro profissional, vou ouvir uma outra opinião, parece quando você vai no médico, né? Chamou um senhor, né, mais veterano e tal, disse que ele botou o ouvido assim, falou, meia hora eu resolvo isso aqui. Quer dizer, você tem que tomar cuidado. O cara queria arrebentar a área, o banheiro dele por 2 dias, imagina o custo que ia ser para fazer isso, e o senhorzinho lá na humildade dele, na honestidade dele, falou assim, não, isso aqui talvez até o outro não fosse, não estou dizendo desonestidade, mas talvez ele... Falta de conhecimento. Realmente achasse que era necessário quebrar aquilo tudo, né? Mas ele falou, não, meia hora eu dou uma quebradinha aqui, já está resolvido, e resolveu, né? Então, assim, formação, muitas vezes a gente fala de formação, e o Sebrae é importante nesse aspecto, né? E outros organismos que ajudam o profissional a se formar, Senai e tal. Porque o cara qualificado, ele vai te entregar um serviço melhor. E para quem contrata, da mesma forma, você ter um profissional qualificado ajuda muito nesse sentido. Fala, Silvio. Essa matéria é importante, porque a queda de qualidade de mão de obra que nós estamos tendo é violenta. Primeiro que a gente não está conseguindo repor a mão de obra. Então, você tem que começar a criar meios construtivos para você precisar de menos mão de obra. Isso que acontece, desemprego. Você precisa por quê? Para o sistema construtivo nosso é artesanal, né? E ainda no Brasil usa muito o artesanal, não usa muito o drywall, ou o sistema de produção de indústria mesmo da construção civil. A construção é uma indústria, mas ela é uma indústria artesanal ainda, né? E esse é um dos grandes problemas que a gente está tendo. Antes a gente tinha aqui o Senai, a gente fazia curso de encanador, eletricista, técnico de pedreiro, fachadeiro, então até para o cara se pendurar, como que manusear um balancim para evitar acidentes, né? A responsabilidade é grande em relação a isso. Mas nós estamos perdendo muita mão de obra. Se chegar um cara preparado, ele arruma emprego fácil aqui na Baixada Santista. Na hora. Olha, eu vou falar o seguinte, um pedreiro bem qualificado, com produção, ele tem salário que muito advogado e engenheiro não tem. Né? Quer dizer, olha... Vou falar nem do jornalista, então. Vou te falar, viu? Aliás, você vê que engraçado isso, né? O César estava dando esse exemplo lá no evento do Cicobi, né? E a gente falando de qualificação de mão de obra. Aliás, só aproveitar o gancho que hoje tem a segunda etapa lá da palestra, né? Do evento para os empreendedores. O tema de hoje é conteúdo de marketing digital.
Aprofunde-se no universo do marketing digital e amplie seu conhecimento sobre estratégias de conteúdo. Das 6h30 às 10 da noite, né? Lá na Costa 388, no Gonzaga. E semana que vem tem mais duas etapas, terça e quinta também. Mais na semana que vem mais finanças e administração do negócio. Essa semana foi muito voltado aí para divulgação do negócio, né? Do conteúdo digital e na terça-feira foi da inteligência artificial. Eu até mandei aqui que eu vi um print que eu mandei para a Lara, que é do marketing do Sicoob, falando justamente isso. O tal do chat GPT, que é a inteligência artificial, né? O pessoal fica meio de cabelo em pé, porque o César falou isso. O bom profissional, ele vai aproveitar a tecnologia para melhorar. Quem vai se dar mal é o mau profissional. Aquele que vai ter problema é aquele que não sabe lidar com essa novidade, com essas tecnologias. Ele deu um exemplo, ele deu ótimos exemplos. Aliás, estou alinhando aqui uma hora para o César estar aqui para a gente discutir mais essa questão. Aí, hoje de manhã, vindo para cá, vê só, ChatGPT acerta diagnóstico de criança que havia passado por 17 médicos sem sucesso. Porque na palestra foi perguntado isso. O médico, o que o médico tem que ter? Atenção, fazer a anamnese correta, né? Não é só pedir exame, também é pedir exame, mas é você ter uma atenção. Eu vou falar por experiência própria, eu tive pedra na vesícula, eu já operei faz muitos anos, mas eu passei entre pronto-socorro e atendimento, eu passei nos 5 antes e ninguém dizia o que era, e ninguém teve o insight de falar assim, vamos fazer um ultrassom para ver se você tem pedra na vesícula. Quem me salvou, digamos assim, foi um residente na Santa Casa. Eu tinha ido num casamento no Monte Serrat, aproveitei, Lucas, comi aquelas iguarias de casamento. No meio da madrugada parecia que eu estava sendo esfaqueado, de tanta dor que eu tinha na pedra na vesícula. Aí fui eu lá para Santa Casa, desesperado, né? Aí o rapaz olhou e falou assim, vem cá, faz um exame que eu acho que você tem pedra na vesícula. Eu falei, será? Aí eu fui procurar um especialista, dito e feito. Quer dizer, eu precisei passar em pronto-socorro, que eu tinha ido antes, não, isso aí não é nada, algum problema estomacal, precisa ver, pá. Aí, na quinta oportunidade, aqui, 17, eu não estou com o dado aqui de onde foi este caso, né? Passar por 17 médicos e a inteligência artificial descobrir o que o menino tinha. Então, é mais uma prova de que todos nós precisamos nos atualizar, profissionais das mais variadas, não é porque você tem o curso e tal. Hoje a tecnologia te permite. É claro que, como o Silvio falou aqui, se o cara tiver a formação básica e aproveitar aquela formação, depois ele vai se lapidando com estes conhecimentos. Porque para o bom profissional e para o profissional capacitado e para o profissional que tem vontade, sempre vai ter oportunidade, né, Silvio? Não tem jeito. Por exemplo, nosso setor está agora aqui, é o setor das cidades inteligentes. Sim. Nós temos que já estar planejando isso, e a gente na construção já tem que estar pensando nisso. Reuso de água, energia solar, tudo isso, uma né? série de coisas. Mobilidade urbana, quer dizer, então, racionalização de carro, quer dizer, essa nova juventude tá mais esperta, ela não está tão consumidora em automóveis, não está mirada tanto, usa mais Uber, ou se tiver um carro compartilhado vão usar também. Quer dizer, está mudando, né? Inclusive, na construção civil, você vê, aqui no programa já teve, em outras discussões a respeito do tema, quem acredite que nesse entorno da obra do VLT, né, que, aliás, se tudo der certo, um belo dia seguirá Afonso Pena, Senador Dantas, Pedro Lessa, Ponta da Praia, Túnel, Guarujá, né? Que nesses empreendimentos próximos do VLT, você tem universidade ali, né? Vai ter muito prédio já pensado sem garagem. Sem ou dúvida. com poucas vagas, né? É uma tendência que a gente E imóveis muito pequenos, né? Tá tendo esse retrofit no centro de Santos e tal, você reformular algumas unidades, transformação de unidades que eram comerciais, que já não tem mais demanda em unidades habitacionais. Outro dia eu vi uma matéria interessantíssima, o centro de São Paulo tem um monte desses retrofits, né? Era banco virando residência e novos projetos. Tem um rapaz no YouTube que faz esses vídeos, ele mostrou um apartamento em Curitiba, que é menor que esse estúdio aqui. Quem tem claustrofobia... A pessoa só vai para dormir mesmo. É assim, eu vou até tentar explicar, aqui no rádio é difícil, mas vou lá. O cara entrava, ele olhava para o lado esquerdo, tinha uma cama, uma janela,
Aí de frente para a cama tinha uma mesinha, uma bancadinha com um notebook e uma televisãozinha presa na parede. Do lado direito, assim que ele entrava, tinha um frigobar, um cooktop, os utensílios lá, um armáriozinho e tal, em cima, para ele cozinhar. Dava 2 passos, ele tinha... bom, em cima da cama tinha o armário, né? Planejado lá com as coisas para guardar o colchão, edredom, enfim, e as roupas do sujeito. E aí ele dava 2 passos e já estava no banheiro, que tinha um vaso sanitário, um chuveiro, um boxezinho e um armáriozinho no canto para guardar material de limpeza. Cara, cabia, o apartamento praticamente envelopava o sujeito. Acho que não tinha 15 metros quadrados. Um negócio então, surreal, assim. Mas aí você desce para o prédio, no caso, você tem toda uma infraestrutura. O cara vai lá para dormir, basicamente. É um quarto. Na realidade, é um quarto que ele pode fazer um sanduíche se ele estiver com fome, quer dizer, mas não é para fazer um almoço, porque esse cara come fora mesmo. Não dá para receber. Não, quando ele quer receber, tem espaço para receber. Sim. No prédio. O prédio já oferece uma infraestrutura, né? Você acha que a gente vai ter coisa do gênero aqui em breve, Silvio? Aqui na Baixada, ou você acha que não é nossa cara, não é nossa tendência? Não, existe essa possibilidade porque aquele que não tem, que não mora e só quer vir na praia e só vem para dormir, vai em restaurante, à noite vai em bar, quer dizer, então, pode existir essa possibilidade sim. Era o antigo kitnet, né? Kitnet, foi muito feito aqui, né? Só que é um kitnet moderno, que tem uma... Antigamente você não tinha infraestrutura no prédio. Então você era ou apartamento, chega uma hora que você também... Quantas pessoas? O pessoal colocava em kitnet 7, 8 pessoas. Então eram tempos diferentes. Aliás, essa é uma reclamação da Sabesp. Já que a gente falou de Sabesp, eu preciso para o intervalo, mas o papo tá bom. E eu tô adiando o intervalo. Os caras falaram assim, olha, essa casa foi projetada para 5 pessoas. Aí no verão vem 20, tomando banho, puxando descarga, óbvio que vai faltar água. Eu sei, eu até entendo essa lógica, mas você tem que estar preparado para uma exceção, Praia né? Grande tinha muito isso. A gente construiu bastante kitnet na Praia Grande. Então você fazia 300 unidades num prédio só, quer dizer. Então foi evoluindo, né? Até mesmo porque o ganho das pessoas começaram a melhorar e as pessoas eram o primeiro apartamento, então são fases. Praia Grande, eu estava pensando isso ontem. O histórico era de você tinha, como que se falava, cabine. Né? Santos teve cabine, São Vicente teve cabine, quer dizer, nós não vimos isso, mas existiram, porque o pessoal vinha, tinha que se trocar, passar uma água pelo menos e ficava na praia e ia embora. Passava o dia, né? Que é o turista que nenhuma cidade hoje deseja, que é o turista de um dia, né? Mas hoje tem um turista de um dia gourmet, né? O cara vem de van. Tem época que ali no Canal 2 tem um monte de van, tem lá o sujeito que fica o dia inteiro dormindo, sentado na van, o pessoal tá tudo na praia lá. Então. Tem aqui, eu não sabia que Santos tinha essa. Não, eu já vi, não sei como é que vai ficar agora para o próximo verão, se vai mudar alguma coisa, mas... Na realidade, Santos e Guarujá, São Vicente também aí, não, São Vicente não é continental, né? Mas Santos e Guarujá, que são uma ilha, você deveria cobrar uma taxa desse turista. Agora eu confesso minha desinformação aqui, né? Não sei se deve ter uma regulamentação e tal, porque você vê claramente que é um veículo de excursão. Mas também tem família que vem no próprio carro, né? O cara para ali. Aliás, tem gente que para em estacionamento, aqueles que deveriam ser estacionamentos para circular, né? De mercado, né? O cara para na frente do mercado, vai-se embora e passa o dia na praia, o carro dele fica lá, ocupando uma vaga que era rotativa para o pessoal utilizar em mercado, enfim. Vamos para o intervalo? 10h06, o papo tá bom, o Santos News já era para ter ido para o ar há 6 minutos, mas vai agora. Daqui a pouco a gente volta com os destaques finais, até já. Rádio Santos, a voz da cidade. Santos News.
A USP, Universidade de São Paulo, voltou a ser eleita como a melhor instituição de ensino superior da América Latina e Caribe após 5 anos, de acordo com o QS World University Rankings 2024. O levantamento foi divulgado nesta semana e é referência no setor educacional. Desde 2018, a USP oscilava entre o segundo ou terceiro lugar da lista, disputando a liderança com a PUC do Chile, que ficou desta vez com o segundo lugar. A Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, conquistou o terceiro lugar. Beto Lee faz show em Santos no festival O Som das Palafitas, do Instituto Arte no DIC, que celebra a temporada e trajetória de Rita Lee. Nesta quinta-feira, dia 14 de setembro, às 15 horas, Beto Lee, filho da Rita Lee, cresceu, apareceu e acabou se tornando parte da banda da mãe. Agora, o músico passeia por sucessos da rainha do rock com seu novo show, uma homenagem a Rita Lee por Beto Lee. É nesta quinta-feira, dia 14, às 15 horas, no Instituto Arte no DIC. Santos News. Ei, seu pet vai adorar essa novidade. Chegaram as comidinhas da turma da Mônica Pets. E sabe o que é mais legal? Elas foram desenvolvidas por veterinários especialistas em nutrição animal, com alimentos 100% naturais e ricos em vitaminas e minerais. Tudo pensado na saúde de seu pet e na praticidade para a sua vida. Comidinhas da turma da Mônica Pets. Você encontra nos melhores pet shops. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha. Por um planeta melhor para você e sua família. E para garantir que centenas de espécies não sumam dos mares e nem da sua mesa. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. CYW 635, 92,5. Rádio Santos FM, uma emissora da Associação Cidade de Santos. Santos FM. Voltamos às 10h10 com a reta final do Entre Linhas desta quinta-feira, 14 de setembro. Sempre um bate-papo animado com o Silvio Camargo para o tema construção civil. Silvio, algo relevante aí que você, algum recado especial para o setor e para a população em geral, né? Porque afinal de contas a gente falou aqui sobre este início desse resultado do primeiro semestre e também de outros assuntos importantes, né? A situação do Guarujá, enfim. Tem algum outro recado importante até da entidade, né? Você é o representante da União dos Construtores de Guarujá. Tem há quanto tempo essa união e quantos estão unidos nela? O que acontece? O setor é representado pelo Secov e Sinduscom. Na Baixada Santista tem a Secob, até que o Teixeira é presidente da Secob aqui na Baixada, né? E existe uma união muito forte, mas quem representa é Sinduscom e Secov. Na região, para discutir assuntos internos, é as associações. A Associação da Construção Civil, ela surgiu por causa de demanda que na cidade estava faltando, a gente precisava se organizar, e hoje a sociedade do Guarujá começou a se organizar como um todo. Tem aquele movimento Guarujá 2034, conseguiu aprovar a lei de planejamento da cidade, quer dizer, está estudando as cidades inteligentes. Então começaram. O meu recado seria que a região e os setores de iniciativa privada precisam estar mais organizados para saber o que a gente deseja para a nossa região, porque a nossa região vai ser uma região de turismo, com certeza, vindo ao aeroporto, isso deve demandar alguns anos, a própria passagem do túnel, a comunicação. Então, a mobilidade urbana é muito importante a gente entender isso, quer dizer, e não dá para trabalhar Santos isolado,
porque migra Guarujá, migra Praia Grande, migra São Vicente e para Santos. Como é que Santos interpreta isso? Então isso tem que ter uma distribuição, né? Esse é um grande desafio agora para a região da nossa Baixada. Emprego, melhorar esse porto, a produtividade, deixar o dinheiro do porto aqui que não fica. A gente recebe todos os ônus menos os bônus, né? Quer dizer, então a gente tem que estar atento a isso, a população tem que começar a se movimentar e exigir isso, porque senão a gente não consegue. Quer dizer, então a gente vem, o pessoal perfeito, a gente fica satisfeito que vem de Goiás, Mato Grosso, usando todo o nosso sistema rodoviário, e a arrecadação fica toda para a região de lá. E aqui fica só os ônus de manutenção, de infraestrutura, o desastre fica aqui, e o recurso que fica aqui é nada. Quer dizer, então, eu acho que se a região organizada, porque isso prejudica não só o município de Santos e Praia Grande, e até Cubatão, que se incrementar o porto de Cubatão pode ser um porto melhor utilizado, né? Quer dizer, então nós somos uma região portuária, devia ser uma região rica. Ela tem, mas o porto não contribui o que deveria contribuir. Quer dizer, então isso eu acho que é um desafio para a população, para os futuros administradores para lutar junto ao Congresso, o próprio Paulo que você surgiu, a Rosana Vale, o Mourão, o delegado lá, que são os 4 federais. Da Cunha. O da Cunha. Eu acho que eles tinham que ter mais unidade. A gente não percebe isso. Não tem unidade e não se conversam. Aliás, não é de agora, né? A gente fala dessa questão da união das cidades e tal. Ixi, mas tanto tempo, né? O próprio Condesb, tem coisa que avança, coisa que não avança, enfim. Porque está na mão de política. Porque tinha que ser na mão da sociedade você vê, organizada. essa história do túnel, por exemplo, eu digo que eu acredito, né? Tem gente que ainda fala, não vai sair. Eu falo, pô, não é possível, Isso tem que sair. Não é que... Se por qualquer motivo der algum erro, agora o projeto está no PAC, inclusive, né? Alguém vai ter que repensar isso, porque não dá para você continuar com o sistema de travessia de balsa, né? Eu acho que alguém tem que ter a vontade e os recursos para isso, né? Eu quero crer que vá caminhar agora, porque todo mundo quer. Não tem quem não queira o túnel, né? O problema é que o governo federal quer, o governo do estado quer, Guarujá quer, Santos quer, a população quer, a comunidade portuária quer. E por que não anda, né? Não tem dinheiro? Tem. Dinheiro tem para fazer o túnel. O estado de São Paulo já teria se autorizado, você já estava começando. Não, então, mas assim, você tem o dinheiro que é gerado pelo próprio porto. Tem um recurso. É suficiente para fazer a obra. Não, a sobra de caixa hoje que tem 2 bi e meio no caixa, quanto que sobrou desses 2 bi e meio para Santos e quanto sobrou para o Guarujá? Se desses 2 bi e meio ele distribuísse 10% para Santos e 10% para o Guarujá, já seria um recurso que já estariam fazendo uma série de obras de infraestrutura lá. Quer dizer, então, a gente tem que repensar até desse valor. E ainda por luxo, né? No começo do ano foi um Deus nos acuda quando fizeram aquela passarela lá. Foi um gênio da engenharia que bolou aquilo, aquela escadaria com aquele elevador que mais vive pifado que outra coisa, uma canaleta para o cara empurrar a bicicleta por ali. Eu falei, meu Deus do céu, é óbvio que ia dar um monte de problema. Primeiro que até reclamava, né, que as mulheres de saia ficavam, os caras parados ali embaixo e tal, sabe? Porra, é um negócio surreal. E o cara com a bicicleta empurrando numa canaleta a roda, e aí um elevador que pifa no verão, as pessoas com calor, com criança, idoso, sabe? Não é para acontecer mais esse tipo de coisa, sabe? Enfim, deixa eu parar, que senão daqui a pouco já estava falando possível que eu estou modo meio É obra ranzinho. para inaugurar ou é obra para utilizar? Não, então. É aquela história, né? Quem fez não vai usar nunca, né? Não vai precisar usar. Então, aliás, eu já contei essa história. Uma vez eu participei de uma determinada consultoria, digamos assim, foram construir um ginásio e aí só me perguntaram, eu como jornalista, gostou da cabine de imprensa? Eu falei, cadê? Ali atrás do gol. Eu falei, que bom. Você já assistiu na televisão alguma transmissão de futsal, de basquete, que o jogo é transmitido de trás do gol? Eu falei, e esse vidro aqui na frente? Para que é isso aqui? Não vou ter captação ambiente e tal. No final das contas, virou uma sala VIP
essa sala de imprensa escrita, né, para internet, estava uma sala VIP, né? Aí tiveram que fazer um bem bolado lá para colocar um praticável no meio ali para transmitir o jogo. Aí no ginásio que construíram depois, aí pensaram e fizeram a cabine para transmissão no meio do ginásio, né? Vai ver que o cara teve alguma ideia genial. Consultou. Uma ideia. Resolveu consultar quando fez isso, vai ver que pensou, vamos inovar a transmissão aqui, né? Enfim. Silvio, obrigado pela vinda ao programa e pelo bate-papo agradável nesta quinta-feira. Ótimo, boa sorte aí lá no Guarujá. Obrigado você, bom programa. O próximo, mas é bem gostoso estar aqui com você aí. Você é um gozador. A gente tem que rir para não chorar, né? Nas entrelinhas aí, sempre tem a brincadeira, né? Então isso se torna mais agradável, né? É isso aí. Obrigado, Silvio, pela vinda. Agradeço aqui pelo bate-papo nesta quinta-feira sobre este tema que é sempre tão importante, que é a construção civil, tá certo? 10h18, fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você sabe na nossa página do Facebook, facebook.com/entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, nossa live fica salva e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde se assim o quiser. Da mesma forma com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Fique atento, por aqui a informação não para. Às 11 da manhã tem mais uma edição do Santos News com a Ruth Guzmão. O Entre Linhas volta nesta sexta, a partir das 9 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio Cicobi Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores.